nosso bate-papo será uma família que adora viajar juntos. Vamos descobrir o que ele faz junto e o que eles mais gostam nas viagens. E hoje eu estou com a Lilian e o Davi. E eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Bora começar? Primeira pergunta. Qual foi a viagem em família mais memorável que vocês já fizeram e o porquê? Ai, eu não sei não, mãe. Nós fizemos uma viagem pra Disney que o Davi gostou muito. É uma viagem que ele pedia muito, que ele queria conhecer a Disney. E aí a gente foi pra Paris e ele conheceu a Disney de Paris. Depois disso ele desistiu até de conhecer a Disney de Orlando. Então acho que foi memorável. Agora eu quero conhecer a Universal. Ah, não, mas tem uma outra lá que eu também gostei muito, que foi uma aventura que a gente teve lá naquele parque de Lapland, sabe aquele parque botânico? Foi maravilhosa. A gente fez uma viagem para Lapland, que é a terra oficial do Papai Noel, que fica na Finlândia. E fica aproximadamente 10 horas de carro de Helsinki, que é a capital da Finlândia. E a gente foi dirigindo na neve, então foi uma experiência interessante. Chegou lá, a neve batia assim no joelho da gente, então tinha que ter roupa própria. E a gente caminhou aproximadamente 5 quilômetros para chegar no parque e ver aquelas cachoeiras congeladas, sabe? Aquelas imagens assim, memoráveis que passa nos sites, na televisão. Então a gente viu de perto. Foi sofrido, mas foi muito legal. E ao todo, eu acho que a gente andou uns 14 quilômetros lá, porque a gente ficou andando pra lá e pra cá. Teve uma hora que a gente perdeu, pegou o rumo errado, voltou. Ai. Segunda pergunta. Há algum destino que todos concordam que gostariam de visitar novamente? Oi, Davi, qual o destino que você gostaria de ver de novo? Inglaterra. A nossa viagem pra Inglaterra foi muito curtinha, né? Sim, a gente tinha combinado junto que na próxima vez que a gente voltasse, a gente ia ver o castelo do Harry Potter, onde tudo foi gravado. A gente tentou ver, só que a gente chegou muito na hora, em cima da hora, e a fila de espera tava imensa. Acho que era mais de um mês, não era? Sim, tinha que fazer um cadastro, entrar numa fila e depois ir. Então é assim, tem uma fila de espera de meses. Então, não é fácil isso, tem que se programar. E o que torna especial? Eu acho que são as novas culturas que a gente vivencia, nós os aprendemos pontos turísticos. Muito isso. A questão do histórico, a gastronomia do lugar. Eu acho que tudo vale a pena, é muita riqueza. Terceira pergunta. Como você escolhe os destinos de viagem? Na maioria das vezes eu aproveito as minhas viagens de trabalho e levo o Davi. Então, se eu vou para a América do Norte, eu aproveito os países ali próximo de onde eu vou e viajo, né, a passeio nos fins de semana, porque normalmente a gente fica alguns meses, eu fico alguns meses a trabalho e aí dá tempo de fazer visita em outros lugares. Se eu vou para a Europa, eu faço da mesma forma. Eu procuro países próximos aonde eu estou trabalhando e a gente faz as viagens, às vezes de navio, às vezes de avião, às vezes de ônibus, às vezes de carro, vamos de tudo. A gente não tem frescura, também. Não, Alguém tem um papel específico na planejamento? Minha mãe. Cabe o papel de planejar e pagar as contas, né? Mas o Davi faz os pedidos dele, tem locais especiais. E eu também eu pesquiso. Faço as Sim, ele pesquisa e me ajuda muito, inclusive. Ele pesquisa sobre a geografia do lugar, ele pesquisa quais os países são mais fáceis de deslocar, né, entre os países. Porque às vezes a gente sai de um país, vai para um segundo, um terceiro, para depois voltar no primeiro novamente. Ele pesquisa essas facilidades. Ele pesquisa os pontos turísticos, então ele faz os pedidos especiais. Eu me lembro bem que nessa última viagem, eu não estava nos meus planos ir na Dinamarca, mas o Davi pediu tanto que a gente incluiu a Dinamarca. E eu mostrei até que era fácil de ir lá. Foi. O país que é caro. Que tipo de atividades ou experiência vocês gostam de fazer juntos durante as viagens? Eu gosto muito de conhecer os parques botânicos, Ju.
A gente fica preso nos pontos turísticos, são os parques, as igrejas, porque tem muitas igrejas. A Europa, os países são muito antigos, então tem muitos monumentos antigos e a gente se prende a esses monumentos, aos museus, às igrejas, tem muitos parques lindos, tem alguns parques que a gente percebe que o parque foi montado para aquela época do verão, porque como a Europa é muito fria, então a neve acaba com toda a plantação e eles montam tudo para receber os turistas no verão. Eu acho isso um esforço memorável, fica muito bonito. Então a gente se prende a esses monumentos históricos, essas pessoas. Tem ruas históricas, tem bairros históricos, a gente se prende a esses espaços. Existe alguma tradição familiar que vocês seguem em cada viagem? Não. Acho que tradição não, mas nós temos uma rotina. De repente, a gente anda muito a pé, mas muito a pé. Às vezes a gente chega a andar 20 quilômetros em um dia. Tanto que quando andamos assim, alguns dias só fazendo o turismo, chega a inchar meus pés e tudo, então dói, sabe? Tem que parar, fazer massagenzinha. É uma rotina que a gente faz, é andar muito a pé, porque às vezes os pontos turísticos não são tão distantes, cerca de 500 metros, 1 quilômetro. E daí a gente acaba indo de um para outro e passa em até 10 lugares diferentes. E aí, pra voltar, é um horror pra voltar pra onde a gente estava hospedado. Isso a gente faz, esse planejamento. Faz um mapinha, né, e o roteiro dos lugares e anda a pé. Qual é a lembrança mais engraçada que vocês têm de uma viagem em família? O Davi estava falando esses dias que, acho que você se esqueceu, mas você é melhor para contar essa história. Lembra que a gente teve que dormir no carro na neve, Davi? Ah, lembro que a gente tinha chegado muito tarde lá em Lapland pra entregar a chave. Já tava mais ou menos de madrugada, não tava? E aí a gente teve que dormir dentro do carro. E tipo assim, aí desligou o carro, né? E eu fiquei com tanto frio, porque eu tava um pouco coberta. E eu fiquei tremendo, eu fiquei praticamente a noite inteira sem dormir. Nós temos que ficar dentro do carro, nevando, porque nós não tínhamos acesso à chave da hospedagem no momento que nós chegamos lá. A gente tinha que esperar um tempo para entrar na hospedagem. Aí foi um pouco sofrido. Como vocês lidam com os desafios que podem surgir durante as viagens, como mudanças ou de planos ou imprevistos? Isso acontece sempre. Você tem que ter sempre um bom humor, muita paciência. Um plano B. E nunca planejar as coisas com um espaço de tempo muito curto. Por exemplo, na viagem que a gente fez para a Itália, nós tivemos muitos imprevistos, muito. Porque o transporte da Itália não tá tão bom assim. Então, cancelava muito por conta de greves. Tinha muita greve na época que a gente foi para lá, tava tendo muita greve. Então, cancelava muitos trens. Então, de repente, a gente já tinha hospedagem numa outra cidade e cancelava o trem, que a gente conseguiria sair só no outro dia. Teve cidades que nós não visitamos, por exemplo, a gente não visitou Pisa por atraso. E aí você fica sentado com mochilas nas estações de trem, de metrô, e come o que tem lá, e usa o banheiro público de lá, e fica tudo aquele tumulto. E é mais ou menos igual no Brasil, porque as pessoas acham que é tudo muito organizado, mas não é. Quando tem essas greves, é parecida com o Brasil, porque a gente correndo de um lado para o outro, e corre porque o trem vai sair, corre que vai ser... Sabe, você tem que pagar taxas caríssimas, então eles não dão um ticket, ao contrário do Brasil, que fala, olha, foi cancelado isso daqui, então tem outro ticket para você ir no próximo. Não, você tem que comprar o ticket, depois você pedir reembolso, e seu reembolso pode vir daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Então não as regras são muito diferentes do Brasil, então a gente tem que estar preparado financeiramente, com tempo, com paciência. Esses imprevistos acontecem bastante. Quais são os itens essenciais que podem sempre levar em suas malas? Comida. A gente leva sempre comida, uma garrafinha de água e pra gente pra sempre colocar mais água, porque não é nem morrinhagem, nem tipo assim, não vou comprar água.
Mas quando você viaja, esses lugares no exterior, tem muitas torneirinhas que você pega e água torneirinha, livre, né? Água De graça. potável. Isso, água potável. E a gente anda muito, então, e muitos dos lugares que a gente vai não tem nem um comércio para você comprar. Então é importante você carregar a garrafinha d'água. E eu tenho uma notícia pra falar. Não é muito legal lá lavar a cabeça lá, porque a água de lá tem muito calcário e aí estraga o cabelo, vai estragando, deixa muito seco. E outra coisa que é importante também, dica de viagem, é ir confortável. Então, usar um tênis, você calça um tênis que você já está acostumado com ele, que você já laceou ele bastante. Um tênis que já tá relaxado. Isso. Vai de calça, é melhor do que ir de sainha ou de bermudinha, porque o clima varia muito. Então, são coisas importantes que a gente precisa. E outra coisa, a água de lá tem um gostinho um pouco diferente. É um trenzinho um pouco diferente, eu senti quando eu fui pra lá. O tratamento, né? Tem o a produto. água Como as viagens ajudaram a fortalecer os laços familiares? Não sei. Eu acho que a gente planeja junto, a gente respeita a opinião, né? Eu respeito a opinião do Davi. O Davi até é uma criança que tem muitas vontades e ele até fica assim meio indignado em algumas situações, porque não são todos os adultos que respeitam as opiniões das crianças, porque tomam as decisões sozinhos e não perguntam o que as crianças querem, né? Eu sou uma mãe muito flexível com relação a isso, então eu acho que é uma questão de respeitar o que o Davi quer, onde ele quer visitar, o que ele quer fazer. Às vezes ele pede, mas ele quer para hoje. Aí a gente conversa, né? E não, para hoje não dá, por conta da logística, por conta de situações, e a gente se organiza. Então eu acho que fortalece dessa forma, é um respeito mútuo, a gente se ajuda nas viagens, porque ele me ajuda também a planejar. E essa interação eu acho que flui bem. 10 perguntas. Que conselho você daria para outras famílias que desejam começar a viagem juntas? Preparar para os imprevistos, se prepare. Porque, tipo assim, numa viagem só pode ter 10 mil imprevistos de uma vez. Nossa! Além de se preparar para o imprevisto, não se preocupe em levar malas grandes, porque isso atrapalha muito. Então, o máximo, levar aquela mala de 10 quilos e não leva bagagem extra, sabe? Essas malas de 30 quilos, isso não é legal nas viagens. E mochila. Porque quando a gente sai mochileiro mesmo, porque muitos dos passeios são a pé. E não tem como, porque na Europa não é tão comum assim Uber, o transporte deles é muito transporte público. Na América do Norte também, muito transporte público. Então, você sai carregando a mala não é tão confortável, é pesado, a gente cansa muito. E outra, e o lugar onde você tá pode até ser muito longe, pra você ficar levando uma mala. Então uma mochila, leva a mala, deixa na hospedagem e leva uma mochila para carregar água, para carregar comida, porque é muito comum, ao contrário do Brasil, que a gente não tem essa cultura, mas sempre que a gente viaja, a gente senta na calçada daquela igreja, daquele monumento, daquele museu, para você almoçar, para você jantar. Então a gente leva na mochila a comida e todo mundo faz isso. E não é só a gente, não é só turista. Até quem mora ali na Europa, naquela região próxima, vai visitar uma outra cidade, faz isso também. Qual foi o destino mais exótico que vocês já fizeram e o que mais gostaram lá? O Museu Natural de Helsinki. Nossa, vocês vão em vários museus, hein? Como que é o museu, Davi? Lá tem muitos animais empalhados. Lá tem ossos de dinossauro. Nossa. E é tipo assim, muito legal. Aí eles fazem representações de plantas, de insetos, animais que eles não têm, mas que eles podem fazer com... como é que fala? Conservar o animal? Para conservar, empalhar. Não, mãe, que não tem osso, que eles fazem uma representação com outro material. Eles fazem uma maquete. Isso. Acho que outro museu também interessante foi aquele na Itália, lá antes da gente entrar na Capela Sistina. São museus muito grandes, eram várias salas, vários andares. O Museu do Vaticano.
o Museu do Vaticano, foi muito interessante. O Museu do Vaticano tinha uma área egípcia, tinha uma múmia. Tinha uma múmia lá, de verdade. Eu até filmei e mostrei pros meus amigos da escola. Como vocês costumam documentar suas viagens? O Davi grava o quadro dele aqui do TV Alegria Pé na Estrada nessas viagens. Então a gente filma muito e tira muitas fotos. Então, na maioria das vezes tem mais filmagem com relação ao quadro Pé da Estrada do que pra gente mesmo, pra ficar guardado nas nossas memórias pessoais. Fazem álbuns de fotos diário de viagem ou postam nas redes sociais? Acho que a gente mais posta nas redes sociais. Na verdade, eu faço muito o compilado dos programas. E aí eu posto nos reels do Instagram do Davi. Mas enquanto a gente está viajando, às vezes eu posto uma fotinha ou outra pessoal, mas eu sou meio desligada para postar na minha rede social. Eu alimento muito o Instagram do Davi pela essa questão do lado artístico do Davi, mas no meu mesmo não posto muito não. Existe algum prato típico que vocês experimentaram em uma viagem e que se tornaram fãs? Eu vou deixar pro Davi responder, porque comida é com ele mesmo, né, Davi? Um macarrão que tinha uma ostra. Esse se tornou minha comida favorita, que você... Ai, qual era o nome daquela... Tinha um nome lá no cardápio que eu esqueci, mas pra mim eu chamo de macarrão com ostra. Mas estava muito bom. Inclusive eu comi quase o prato inteiro da minha. Esse foi em Brecht? Foi. Você lembra com a... Lembro. Com aqueles seus amigos lá de trabalho? Foi numa pizzaria de Brecha Foi. que o Davi comeu esse. Mas tem umas comidas ruins também, como aquelas comidas da Finlândia, fala pra ela. Teve um doce muito ruim. Meu Deus, que doce ruim. Salmiak, meu Deus, terrível. Ele tem um componente, um dos componentes é um sal amoníaco e deixa um sabor muito forte. Então, quem é de lá já está acostumado e gosta muito do doce, mas para o nosso sabor, para a nossa textura, eu não gostei não. E a gente traz na mala, né? Só para as pessoas experimentarem, porque pensa que tudo é maravilhoso, que tudo é muito gostoso. Mas a comida europeia em si, do que a gente viajou, é a Áustria, Itália e Dinamarca, que tinha comida boa, assim, para falar que a comida era gostosa. As outras comidas a gente come porque tá com fome, mas não é o nosso sabor não, sabe? Então... E lá... Ai, esqueci o que eu ia falar. Realmente esqueci. Não, mas lá tem... Lembrei. Lá tem um docinho de canela, um bolinho de canela, mais ou menos, que é gostoso. Aquilo sim é gostoso. Mas é tipo assim, não é tão bom, mas é gostosinho. Qual é a maior lição que vocês aprenderam juntos durante uma viagem? Não sei. Eu acho que a gente tem pontos positivos e pontos negativos que vale a pena levar para a vida como lição. Os pontos positivos é que eu acho que é sempre bom viajar. Independente do lugar que você esteja, tem sempre uma história muito bonita daquele lugar. E os pontos negativos são essas experiências que a gente leva. Por exemplo, você tem que contar com os imprevistos. Então, quando você vai numa viagem, na primeira viagem sua, pode ser que você não está preparado para todos esses imprevistos. Na segunda, você já sabe que tem os imprevistos. Igual agora eu viajei com um amigo meu, a gente foi a trabalho, e o Davi sempre vai, né? Então, a gente foi a trabalho, a gente foi para Helsinki novamente, fomos para a Estônia, e fomos para Dinamarca. E esse meu amigo, ele levou tanta mala, e mesmo eu conversando com ele, mas ele levou ele sozinho, o homem, e comprou tanta coisa na viagem, parecia tanto que perfume, tanta coisa, que eu tive que dar mochilas minha extra para ele, e o Davi fingir que era o dono da mochila, por conta que tem excesso de bagagem. Então, são coisas que eu tenho certeza que na próxima vez, porque ele vai viajar com a gente novamente, porque ele está nesse projeto que tem continuação, ele não vai, né, repetir esses mesmos erros. Então, eu acho que de todas as experiências, tem as experiências positivas e negativas. E a gente tem que estar preparado para elas e ficar calmo. E isso vai acontecendo. Por exemplo, o Davi já teve experiência de estudar em escola internacional. Foi uma
a gente ficou 6 meses no país e aí o Davi teve que matricular, né? Para não perder essa sequência do ano letivo. E eu acho que foram muitas experiências ricas, né, Davi? Muitos pontos positivos e muitos pontos negativos, né? Então, tudo isso acho que é válido, sabe? Eu gostava de todas as professoras, menos uma, porque ela não queria falar inglês comigo. E ela falava finlandês, e ela brigava assim comigo, ó. Na maioria das vezes eu não sabia se ela tava brigando, se ela tava elogiando, se ela tava falando alguma coisa, se era importante, se não era importante. Eu só balançava a cabeça. Como vocês se preparam para viagens longas em família? Como que a gente se prepara? Bom, primeiro a gente tem que preparar financeiramente, porque essas viagens que a gente faz muito, eu faço muito a trabalho. Então, pelo projeto, os projetos pagam. Às vezes são projetos do país onde a gente vai e às vezes são projetos da própria instituto onde eu trabalho. Então, a parte financeira do Davi, eles não pagam, porque eles só pagam para os pesquisadores que estão no projeto. Então, eu tenho que me preparar financeiramente para essa parte do Davi. E outras questões que a gente tem que estar preparado é você saber um pouco da cultura do lugar, saber falar a língua é importante. Se você não sabe falar a língua, por exemplo, quando a língua é latina, é mais fácil. Igual eu já entrei em vários cursos para aprender várias línguas que são de origem latina, e isso é mais fácil, então, quando a gente viaja para um país que a língua tem origem latina. Mas quando a língua não é de origem latina, é um entrave. E aí, se as pessoas não falam inglês ali, a gente tem que se virar. Nós nos viramos com as mímicas, né? Vai com ações e vai fazendo para pega um pouquinho de espanhol. Fica um portunhol, fica um espanhol, se vira no inglês, vai no Google Tradutor. Então, assim, é importante a gente levar a tecnologia para nos ajudar, um celular bom, com um Google Tradutor bom, internet funcionando 24 horas é essencial. Já aconteceu da gente ficar perdido porque a internet do meu celular acabou e eu tenho a internet do celular do Davi que nos salvou. Então, assim, isso tudo, levar bateria então essas tecnologias, essa noção dessa linguagem de facilitar tudo isso, e o dinheiro em várias moedas, assim, você leva dinheiro em cartão, você leva dinheiro em espécie, você leva aqueles aplicativo, isso. Porque às vezes não funciona de uma forma, funciona de outra e você não fica passando necessidade. Então tem algumas coisinhas que é importante, a gente leva como lição. Tem alguma estratégia específica? É se planejar, eu acho que a gente precisa se planejar, ter tempo, bem. Conversar com pessoas que já foram para aquele local, se informar em sites, isso é importante. Alguma vez você tiveram experiências culturais inesperadas que foram particularmente impactantes? Não teve um dia que a gente, não sei em qual país que a gente foi, a gente tava num lugar, tentou ir num museu, eu acho, mas não deu conta, e aí aí vocês descobriram que tinha um outro ponto turístico e aí a gente foi? Teve alguma coisa assim nesse sentido. Eu não vou lembrar agora não. Nem eu. É muita coisa. Mas uma coisa que impactou muito, que era uma viagem que eu sempre quis fazer, e com as minhas amigas aqui no Brasil também, a gente sempre planejou fazer juntas e eu acabei fazendo só eu e o Davi. Que era... viagem de cruzeiro. Fazer viagem de cruzeiro. E é muito barato, né? Fazer viagem de cruzeiro entre os países na Europa, e eu e o Davi fizemos isso algumas vezes. Então isso ficou impactante para mim. As minhas amigas depois até brigaram comigo, porque aqui no Brasil é muito caro. E como a gente queria visitar o país, a gente acabou fazendo de cruzeiro, porque ia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu gostei muito. E sempre que a gente tem a oportunidade, eu volto a fazer a viagem de cruzeiro entre os países. Lá tem, à noite, quando a gente passa um dia viajando, tem karaokê.
E aí fica, tipo assim, fica muito legal. Que aí eles ficam cantando rocks antigos. E aí eu lembro até que teve um dia que eu não aguentei mais, fui dormir e minha mãe ficou lá no karaokê cantando lá e dançando com a sua aluna, não foi? Tem muitas festas legais dentro do cruzeiro, é legal. Isso me impactou, isso era uma coisa que... Era um sonho, sabe quando você realiza um sonho? Então eu queria fazer uma viagem de cruzeiro, aí eu consegui, então isso me marcou. Quais são os desafios de viajar com crianças ou adolescentes e como vocês os superam? Eu não consigo andar muito longas, tipo assim, tão longas, tipo 20 km sem dar pelo menos 2 pausas no meu pé. Ou então pausa pra comer e beber água. Eu não dou conta. Eu acho isso até normal. Eu não sinto como um desafio, não. Acho que é algo natural, porque o Davi, ele caminha bem. Eu não sinto, não. Porque eu não levava o Davi nas viagens quando o Davi tinha 4 ou 5 aninhos. O Davi começou a viajar comigo e ele tinha 6 aninhos, Não, mais ou menos. 8. 8? E então ele já andava bem, então não tinha desafio. Ele já fazia as coisas dele sozinho. Então foi tudo tranquilo. E eu não sei se pela empolgação de estar no lugar e de viajar, porque ele gosta muito de viajar, ele não é de reclamar muito. Você pensa, quando você fala assim, eu andei 20 quilômetros num dia, é muita coisa, né? Então eu acho normal essas pausas e parar para descansar, é tranquilo, a gente tem que, né? Não tem muito desafio viajar com ele, não. Ele é bonzinho para viajar, ele anda bem, não reclama. Um desafio viajar com o Davi é que ele não cala a boca. O Davi, ele conversa o tempo inteiro no ouvido da gente. A gente tá viajando, tá vendo os pontos turísticos, você tá tirando foto. O Davi tá conversando. Ele conversa 24 horas. Se pudesse fazer uma viagem dos sonhos, para onde iriam e por quê? O Davi tem uma viagem dos sonhos que eu vou tentar realizar esse ano. Aos Estados Unidos. Eu quero muito ir para os Estados Unidos. Eu acho que começou quando eu vi no Jornal Nacional, na época da pandemia, alguma coisa a ver com os Estados Unidos. E eu acho que era alguma coisa sobre a Disney, um parque aí. E aí eu fiquei com muita vontade de ir depois que eu vi esse jornal. E aí, quando eu vi, eu lembro até o mês, foi em maio. Foi em maio de 2019, no início da pandemia. E aí eu fiquei enchendo o ano inteiro o saco da minha mãe. E aí ela disse assim, em 2025 ou 2026, 2024 ou 2025 eu te levo. Já estamos em 2025, então tem que levar esse ano. Agora, se perguntar pra mim, tem um monte de lugar que eu quero visitar, é melhor nem citar todos. Acho que tem uns 2 dias que a gente estava almoçando, eu e Davi, e eu falei sobre isso, porque o Davi fez essa pergunta pra mim. Mãe, qual é o lugar que você quer ir agora? Eu falei, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma lista de lugares que eu ainda quero ir. E aí a gente vai pelo menos em 2 por ano. Ele falou, então tá bom. Então a gente prometeu fazer essa lista. Tem um outro lugar que eu quero muito ir, que é barato, que eu pesquisei, é Filipinas. Filipinas não é tão caro de ir, a moeda deles é mais desvalorizada. E o país é muito bonito, a riqueza natural. Como vocês equilibram o tempo de lazer e as atividades turísticas durante as viagens? Bom, eu fico de lazer basicamente o dia inteiro, porque minha mãe vai trabalhar lá por causa do projeto, ela vai lá para a universidade do país e eu fico em casa jogando, assistindo, dormindo. E o conciliar o trabalho com o lazer é que às vezes a gente vai muito passear nos fins de semana, à noite, e os dias deles são muito longos, então às vezes fica claro até 10, 11 da noite. Isso é uma vantagem, porque a gente vai aproveitando todo esse tempo claro para passear nos pontos turísticos. E no outro dia, trabalho. E depois do trabalho, passear à noite. E tipo, é tão bom isso que, tipo, com o fuso horário, que lá o fuso horário é mais adiantado, a gente às vezes vai dormir 2 da manhã e nem percebe que é 2 da manhã. A gente pensa que é 10 da noite. Quais são as melhores recordações que cada um
de vocês guarda de suas viagens em família? Várias. De vários jeitos diferentes. Eu tenho muitas viagens que eu guardo, assim, que são viagens, por exemplo, quando a gente foi para a Áustria, eu achei o país muito bonito, é muito linda a Áustria. Era um castelo onde a rainha Elizabeth ficava e se tornou um museu, que a gente visitou, isso me marcou muito, porque eles têm um carinho muito grande por ela, né, mesmo após a morte dela. E era um lugar muito bonito, um jardim maravilhoso nesse castelo, isso me marcou muito. Andar por algumas cidades da Itália também me marcou muito. Ir em Roma também foi muito importante. Eu amei. Toda aquela religiosidade ali, apesar de eu não ser tão católica assim, mas são lugares que marcam a gente, sabe? A energia do lugar é muito diferente, é muito forte aquela energia. Então, acho que tem vários lugares, assim, que eu gostei muito de ir. Estocolmo, gostei muito de ir para Estocolmo. Ah, foi mesmo. Então, lá tinha um parque muito bonito. Muito bonito, tem museus muito bonitos. Tinha um museu lá do Titanic, muito legal. Não, foi do Titanic não, mas toda vez você confunde que é do Titanic. É de onde, gente? É um navio viking que ele saiu e ele naufragou perto da costa da Suécia. Então não é Titanic. E aí toda vez você Viking. confunde que é Titanic. Pra mim era um navio enorme, tudo lindo, e o negócio naufragou, então tipo, né, Titanic. Então é isso, então é Viking. Mas assim, tem muitos lugares bonitos. E eles tinham danças, no dia que a gente foi lá, era um dia de sol, que é muito raro. E eles estavam com apresentações culturais ao ar livre. Foi e a gente chegou no momento da apresentação cultural. É muito bonito. E uma viagem que eu fiz também, que o Davi não fez comigo, e isso é uma promessa que eu vou voltar no país com ele, é Portugal, que também tem muitos castelos, muito lindo em Portugal, tem muitos. Sintra, então, é uma cidade que tem muitos castelos lindos. E ainda vou voltar com o Davi, porque, né, é uma promessa. Inclusive, a gente passou na cidade em Lisboa, por causa que o nosso voo atrasou. Só que tava muito tarde e nem dava pra aproveitar. O Davi também ficou muito impactante com a Torre Eiffel, quando você foi pra Torre Eiffel. Foi, eu amei pra Torre Eiffel. Eu vi bem assim, nossa, é grande mesmo. Eu olhei assim, é enorme. E obrigada por participar da nossa entrevista. E para quem vocês vão mandar beijocas? Pra minha mãe, que tá aqui do meu lado, pros telespectadores, pra você, obrigada, que nos deu essa oportunidade de falar como que é nossas viagens. E é isso. Um beijo pro Davi, que sempre manda beijo pra mim nos quadros dele, no programa. E pra todo mundo que tá nos assistindo, espero que tenham gostado. Obrigada. E foi isso, até a próxima. Tchau!